Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a equação da energia, mas nós vamos adicionar agora máquinas nesse fluxo, como bombas e turbinas. Mas para a gente poder começar, eu preciso relembrar um pouquinho do que a gente já estudou. Vocês lembram de tudo que a gente já estudou? Nós começamos falando sobre as características dos fluidos, depois nós falamos sobre as características dos escoamentos e definimos o número de Reynolds. E definimos então o que é um escoamento laminar, um escoamento turbulento e um escoamento de transição. Depois nós vimos força, que é uma ação externa que vai atuar em um corpo. E quando essa força é exercida numa determinada área, nós vimos que isso é denominado de pressão. E depois nós vimos três teoremas. O primeiro deles foi o teorema de Stevin, que dizia pra gente que a diferença de pressão entre dois pontos numa coluna de água é calculado como ρ, que é a densidade do fluido, g, que é a gravidade local, e a diferença de altura, seja ela uma embaixo da outra ou em qualquer linha que a gente tiver daquele ponto. Lembram disso? Depois nós estudamos o princípio de Pascal. Lembre que ele falava que quando era aplicada uma determinada pressão num fluido, uma determinada força, toda aquela pressão era distribuída em todo o fluido. E com isso, a gente teve a equação de força sobre área mantida constante. É uma equação constante. Então, F1 sobre área 1 é igual a F2 sobre área 2, que deve ser igual a F3 sobre área 3. E isso permitiu desenvolver um monte de sistemas, um monte de máquinas, facilitando o trabalho do homem, pois poderia ser aplicada uma força muito menor numa área menor, para poder exercer uma força adequada numa área maior. E por último, nós vimos o princípio de Arquimedes, que falava sobre o empuxo, que era a densidade do fluido, ρ, o volume deslocado, isso, se nosso corpo estivesse totalmente dentro do fluido, era exatamente o volume do corpo, e se ele estivesse parcialmente submerso, a quantidade submersa, vezes a gravidade. Estudamos esses três princípios. Depois nós falamos sobre a equação da continuidade, que nós definimos que para um regime permanente, para fluido incompressível, nós temos que área 1, velocidade 1, é igual a área 2, velocidade 2. Isto é, se eu tenho uma área pequena, a minha velocidade precisa ser alta, e se eu tenho uma área grande, a minha velocidade é pequena. E por fim, nós estudamos a equação de Bernoulli. Lembram que ela falava? Ela era uma equação de conservação de energia, que dizia para mim que a soma de todas as energias, cinética, potencial e de trabalho, de pressão, aplicada naquele fluido, a soma de todas elas era a energia mecânica, e que existia uma conservação de energia. Então, se a gente estivesse estudando um fluido numa mesma linha de corrente, existiria uma conservação de energia. Então, a energia nesse ponto total era igual à energia total desse ponto, e o que variava era entre elas. E nós tínhamos uma igualdade das energias mecânicas. Mas para isso, a gente não podia ter uma máquina, vocês lembram disso também? Só que, e quando a gente tiver nesse sistema uma bomba ou uma turbina, o que a gente faz? Mas antes da gente saber o que vai acontecer na equação da energia e no escoamento, vamos ver o que é uma bomba e o que é uma turbina primeiro? A bomba, ela é um dispositivo ou um equipamento que adiciona energia a líquidos ou gases. Então, a partir de uma energia mecânica, que ela é desenvolvida através de uma movimentação de um eixo, de uma haste ou de um outro fluido, é gerado energia e ela é passada para o fluido. E a turbina, ela é um dispositivo que faz ao contrário, ela retira energia do líquido ou do gás. E o que ela faz? Como é que ela faz isso? A hora que vai passar o fluido dela, ela movimenta um eixo e transforma ele em trabalho. Vamos ver dentro da bomba como é que ela funciona. Aqui nós temos uma bomba centrífuga, onde aqui a gente tem a entrada de um fluido e a saída do fluido é aqui na parte de cima. Então, quer dizer que ela se movimenta aqui nesse meio, olha o sentido da setinha, para cá. Ela se movimenta desse jeito e ela é jogada para cima com mais energia.
A energia que o fluido ganha, ela é dada pelo rotor. E o rotor chama rotor porque ele é algo que movimenta em alta velocidade, que gira em alta velocidade. Então, vamos entender assim o que está acontecendo. A gente tem a entrada do fluido, né, que está ocorrendo por aqui, onde está a admissão. E ele vai rodar aqui nesse rotor. Então, esse rotor, ele está rodando, 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 rodando. Então, ele coloca energia no líquido e ele sai aqui para cima. Então, aqui é uma visão que a gente tem do que está acontecendo de frente. E essa daqui é uma visão que a gente está vendo o que está acontecendo de lado. Então, ela entra, roda aqui e sai aqui por cima. E como é que funciona a turbina? A turbina, ela tem uma entrada aqui, onde entra o fluido. Esse fluido faz girar o rotor, que ele vai entrar por aqui, faz esse rotor girar, produzindo trabalho em um eixo, e ele sai aqui do outro lado. E como é que vai ficar o equacionamento de tudo isso? Como é que vai ser o projeto quando a gente tem uma bomba e uma turbina? Nós vimos essa equação aqui quando a gente tem um escoamento sem máquina de um fluido ideal, que é aquele com a viscosidade nula, e quando ele está trabalhando em regime permanente, que não tem variação nenhuma ao longo do tempo. Essa daqui é a equação de Bernoulli. Então, a gente considerou que a carga manométrica entre dois pontos, que seria nesse ponto e nesse ponto aqui, por exemplo, elas são iguais. A conservação de energia existe. Pode ser que a gente tenha uma parte que seja com maior área, portanto, uma menor velocidade, ou vice-versa, mas existe uma conservação de energia. Mas a gente consegue também aplicar a equação de Bernoulli quando a gente tem máquina. Vamos ver aqui. Nesse caso, não existe uma equação de energia mecânica apenas, porque a gente teve uma colocação de energia nesse ponto. Então, o que acontece? Se a gente tiver uma bomba aqui, colocando esse M aqui for uma bomba, a gente vai somar uma carga manométrica da bomba. O que isso mostra para mim? Que a energia no ponto 2 é maior do que a energia no ponto 1. Não é verdade? Porque eu tive que somar a energia do ponto 1 uma carga manométrica referente à bomba. E se ela for uma turbina? Se for uma turbina, o valor é negativo. Então, quer dizer que a energia do ponto 2 é menor do que a energia no ponto 1, porque uma parte dessa energia saiu para produzir trabalho. E como é que a gente consegue calcular a potência que foi colocada no líquido ou transformada em trabalho? A gente vai partir da definição de trabalho, que é a força vezes o deslocamento. A força é a força-peso e o deslocamento é a carga manométrica da máquina. É como se a gente determinasse a altura que aquele fluido consegue alcançar a partir de um impulso, né? Seria mais ou menos referente a isso. E o trabalho, que a gente vai chamar de tal, é a energia desenvolvida pelo movimento. E a potência? A definição da potência é trabalho sobre tempo. Vamos substituir isso. Bom, partindo da definição de potência, que é φ, potência, trabalho, que é o tal, e o tempo, eu vou substituir aqui no tal a definição de trabalho, que é peso vezes altura manométrica. O peso, ele é massa vezes a gravidade. Vou pegar essa equação aqui e substituir aqui na nossa fórmula. Temos essa equação para potência. Mas vocês concordam que é bastante difícil a gente medir a massa numa tubulação? Então, eu vou pegar esse M vezes G e vou substituir por um conceito que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula, que é o peso específico. Lembram? Que é o peso, massa vezes a gravidade, dividido por volume. Vou isolar a massa vezes a gravidade e vou substituir o peso específico vezes o volume aqui nessa equação. E temos uma nova equação de potência. Aqui, esse termo aqui também é um termo conhecido para a gente, que é vazão volumétrica. Então, a potência ela pode ser calculada pelo peso específico vezes a vazão volumétrica vezes a altura manométrica ou carga manométrica. Está aqui embaixo para vocês o que significa cada uma das variáveis dessa fórmula. A unidade oficial é
watts, né, de potência, que é o SI. Mas é bastante comum a gente utilizar cavalo-vapor, que é oriundo do sistema métrico. Bom, mas nem toda energia que a gente coloca no sistema, ela é ou recebida, né, ou transformada. Então, a gente calcula o rendimento, que é a potência útil dividido pela potência que realmente foi fornecida, seja ela para o líquido ou seja ela para a turbina. No caso da bomba, que é aquela que fornece a energia para o fluido, a potência útil ela é menor do que a potência da bomba. Então, aquela potência que o fluido recebe é menor do que a potência da bomba. Então, o rendimento ele é calculado como a potência útil dividido pela potência da bomba. Ou aqui, escrevendo de uma fórmula diferente, como a potência da bomba. E quando a gente está falando da turbina, a potência da turbina ela é menor do que a que foi fornecida para ela. Né? Essa daqui seria a potência do fluido e aqui a potência que a turbina recebeu. Então, o rendimento dela seria calculado dessa maneira. Quando a gente falou da equação de Bernoulli para um fluido real, sem máquina, a gente considerou que a energia do ponto 1 era exatamente igual à energia do ponto 2. E quando a gente falou com máquina, a gente considerou que a energia do ponto 1 ela podia ser maior ou igual que a energia do ponto 2, porque ela tinha aqui uma máquina colocando ou retirando energia do meio. Então, se ela tivesse uma bomba colocando energia, a energia do ponto 1 era menor do que a do ponto 2, e se fosse uma turbina que retiraria energia do sistema, a energia do ponto 1 era maior do que a do ponto 2. Só que a gente não considerou um fator muito importante, que é a perda de carga. O que é a perda de carga? É a energia dissipada devido ao escoamento encostar na parede do fluido, aqui pertinho da parede. Então, ela dissipa energia, ela sai do meio do caminho. Com isso, a gente pode dizer que a energia do ponto 1, quando a gente tem um caso sem máquina, é maior do que a energia do ponto 2. Por quê? Porque a gente tem energia sendo dissipada, uma perda de carga. Então, a energia do ponto 1 ela passa a ser a soma da energia do ponto 2 mais o que foi perdido do ponto de carga. E quando a gente está falando com a máquina, a gente vai também precisar considerar essa perda de energia pela perda de carga no escoamento também. Isso aqui pode ser positivo ou negativo, né, dependendo do equipamento, mas a gente precisa adicionar a perda de carga que a gente vai ter aqui no caminho. Então, a equação de Bernoulli total geral com ou sem máquina, ela pode ser resumida a essa equação. Então, se a gente tiver presença de máquina, a gente considera esse termo, se não tiver, a gente coloca igual a zero, e a gente precisa considerar agora a perda de carga também. Mas nós vamos falar de perda de carga depois da nossa prova, tá bom? Agora eu espero vocês na aula para a gente fazer exercício, e muito obrigada pela atenção de vocês.